Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar um recurso extraordinário no qual se discute a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais e bancários com o Ministério Público e polícias sem autorização judicial para investigações penais. E você vai ver também. O Superior Tribunal de Justiça promove debates para aprimorar a recuperação de ativos enviados ilegalmente para o exterior. Polícia prende quadrilha especializada em tráfico de drogas. Consumidor que teve equipamento eletrônico danificado por queda de energia pode pedir reparação para a concessionária. E ainda, no Dia da Consciência Negra, vamos falar das leis e das políticas públicas de promoção de igualdade racial no país. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, apresentou o voto dele sobre o compartilhamento de dados financeiros sem autorização judicial. Foi na sessão de hoje no plenário da Corte. A repórter Carla Lucena acompanhou e traz ao vivo os detalhes da decisão do ministro. Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham aqui o Jornal da Justiça. E foi exatamente isso, o ministro Dias Toffoli é o relator deste recurso. Ele começou a votar ainda pela manhã durante a sessão extraordinária e concluiu o voto dele agora há pouco, no fim da sessão desta quarta-feira. Bom, só para a gente entender um pouquinho, o Supremo está julgando um recurso que tramita em segredo de justiça e é um recurso apresentado pelo Ministério Público contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Bom, o TRF3 decidiu anular uma ação penal e a condenação de duas pessoas por entender que essa ação penal tinha aí dados compartilhados pelo sistema de controle e que essas informações não poderiam ser usadas nessa ação penal por não terem autorização da Justiça. Bom, o ministro Dias Toffoli, como eu disse, ele começou a analisar essa questão ainda pela manhã e agora, no fim do voto, ele decidiu que o compartilhamento de informações, por exemplo, pela Receita Federal e também pelo antigo COAF, atual Unidade de Inteligência Financeira, pode ser compartilhado, mas no caso do COAF, essas informações elas podem ser compartilhadas assim como elas são recebidas. Já no caso da Receita Federal, há limites para esse compartilhamento. Por exemplo, não se pode compartilhar a declaração de imposto de renda de um contribuinte, nem, por exemplo, extratos bancários, porque, segundo o ministro, esses são dados sensíveis e, para isso, necessitaria-se a autorização e o aval do Judiciário. Mas então vamos acompanhar a reportagem sobre a sessão de hoje à tarde. No centro do debate no plenário, os relatórios fiscais da Receita Federal e da Unidade de Inteligência Financeira, a UIF. Ela substituiu o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras. Na prática, a UIF recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atos ilícitos. Depois, a unidade comunica às autoridades competentes para, a partir daí, abrir procedimentos. O Ministério Público recebia os dados gerais de movimentações suspeitas de forma administrativa e sem pedir o aval do Judiciário. O compartilhamento e as ações penais que usavam essas informações estão suspensas desde julho por decisão do ministro Dias Toffoli. Nessa quarta, ele defendeu que os dados são sigilosos e a determinação não restringiu o trabalho da UIF. Em nenhum momento a decisão tomada por mim impediu esses vasos comunicantes. Jamais. Só pessoas mal intencionadas para fazer tal leitura. Só pessoas que não respeitam as instituições. O ministro também disse que não cabe à unidade acessar extratos bancários e fornecer informações mais aprofundadas. A UIF brasileira, o antigo COAF, não tem nenhum poder persecutório ou investigatório. É agência de inteligência. Alguém já viu aqui relatório da ABIN como prova? Relatório de inteligência. É uma agência brasileira de inteligência. Aquilo não pode ser utilizado como prova. Ela somente recebe informações. Ela não requer informações. Então, ao receber um alerta, ela não pede o extrato da conta bancária.
Se isso foi feito em algum momento no passado, ela descumpriu o seu próprio proceder. Por fim, votou pela possibilidade da unidade de inteligência compartilhar os dados, porque eles não podem ser usados como provas. No caso da Receita Federal, apenas informações gerais podem ser repassadas, sendo obrigatória a abertura de procedimento investigativo criminal pelo Ministério Público e a supervisão de um juiz. A representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis. Bom, o julgamento ele foi suspenso após o voto do ministro Dias Toffoli, retorna na sessão de amanhã à tarde com o voto do ministro Alexandre de Moraes. E uma última informação, William, a decisão do Supremo neste caso vai valer para todo o país. E agora segue com você no estúdio. Ok, muito obrigado pelas informações. A Valec Engenharia e o Sindicato dos Trabalhadores Ferroviários assinaram acordo coletivo em conciliação no Tribunal Superior do Trabalho. A audiência de conciliação foi presidida pelo vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, representantes da Valec Engenharia e dos sindicatos dos trabalhadores em empresas ferroviárias de Minas Gerais, Bahia e Sergipe assinaram um acordo coletivo de trabalho referente às datas bases de 2017 a 2018, 2018 a 2019 e 2019 a 2020. A conciliação ocorreu depois que a Associação dos Empregados da Valec ajuizou dissídio coletivo no TST. O acordo prevê o reajuste salarial de 1,82% na data base, que compreende 2017 e 2018, calculados com base em 100% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, e sem retroativo. De 2018 a 2019, o reajuste foi de 2,40%, com base em 60% do INPC e também sem retroativo. E de 2019 a 2020, o reajuste foi de 40% do INPC a partir da data base em outubro. O acordo prevê ainda um abono de 80% do valor do salário, limitado a R$ 5.000 a cada empregado. Em relação às cláusulas sociais, foram todas mantidas. As cláusulas sociais, elas permanecem, não perdemos nenhuma. Plano de saúde, transporte e outras cláusulas importantes do ponto de vista das condições de melhorias das condições de trabalho do operário. Para a superintendente jurídica da Valec, o acordo foi favorável para ambas as partes. São 3 acordos que estão sendo firmados hoje, então já tem uma delonga que já se consolidava no tempo. E hoje a gente pôde, com muita felicidade, fechar esse acordo em benefício de todos. O vice-presidente Renato de Lacerda Paiva agradeceu a presença de todos e ressaltou o importante papel da Justiça do Trabalho na mediação de conflitos. Estão todos de parabéns, viu? O Tribunal Superior do Trabalho está aqui cumprindo seu papel. A Justiça do Trabalho continua cumprindo o seu papel e a casa de todos, tá bem? Muito obrigado pela atenção de todos, parabéns mais uma vez. O Superior Tribunal de Justiça promove um seminário internacional para debater o rastreamento de ativos e melhorar o cumprimento das ordens judiciais brasileiras em outros países. O evento se mostrou importante para descobrir os caminhos de executar as decisões para a repatriação de ativos no exterior e ter controle maior do dinheiro desviado ilegalmente para paraísos fiscais, diminuindo o crime de evasão de divisas. Essa interação é que é importante, a gente saber como é que os outros países, qual a legislação dos outros países a respeito, que tratamento é dado, como é feito. Nós estamos preocupados com a evasão de divisas, tanto particulares como públicas. E isso daí é um tema muito sensível aqui dentro, muito tratado pelo Superior Tribunal de Justiça. Hoje, o número que nós temos de desvio com relação ao crime aquisitivo é superior a 3,6 trilhões de dólares ano. Então, é um problema que a gente precisa ser enfrentado e a forma de enfrentar, o IBRE entende que é disseminando as melhores práticas, mostrando para as autoridades brasileiras quais são as ferramentas jurídicas disponíveis nos outros países e, mais que isso,
aproximar o setor privado do setor público. Os debates reuniram operadores do direito do Brasil, Suíça, Dubai, Estados Unidos, Canadá, China e Ilhas Virgens Britânicas para traçar estratégias no combate internacional a fraudes e corrupção. Uma troca de informações muito oportunas, muito úteis, inclusive, e os esclarecimentos de dúvidas. Tivemos debates bons, profícuos, né? Então, encontros como esse sempre são muito positivos. Os países todos têm que trocar experiências e desenvolver métodos que sejam cada vez mais eficientes no sentido de proporcionar a prevenção e o combate a atos de desvio de importantes recursos, sejam públicos, sejam privados. Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, o seminário contribui ativamente na maneira como o judiciário pode atuar contra o crime de evasões de divisas. O STJ tem precedentes muito importantes nessa área de recuperação de ativos, mas nem sempre a gente consegue vislumbrar o resultado prático dessa nossa decisão. E você pode participar do Jornal da Justiça. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. Anote o número 61992606116. E a seguir, Polícia Federal prende 37 pessoas por tráfico de drogas. É daqui a pouco. Voltamos já. É você correr atrás dos seus direitos e estando pelo certo, né? A Polícia Federal prendeu mais de 30 pessoas envolvidas em um esquema de tráfico de drogas. O grupo era investigado por recrutar mulheres em diversos estados brasileiros para atuarem como mulas no transporte de cocaína para a Europa. Foram cumpridos 40 mandados de prisão e 40 de busca e apreensão, além de ordens judiciais para apreensão de 40 veículos, sendo embarcações, caminhões, automóveis e motocicletas. E também o sequestro de bens com valor estimado em mais de 10 milhões de reais. 200 policiais estão participando da operação, que contou também com o apoio da Polícia Federal em Portugal e cooperação policial internacional em diversos países. Ter exatamente o mesmo nome que outra pessoa pode ser um problemão. No país, são comuns os casos envolvendo homônimos que vão parar na justiça. Imagine estar em casa e começar a receber correspondências em seu nome, entre elas cobranças, documentos e até intimações. E mesmo sabendo que os fatos contidos nesses documentos não são de sua responsabilidade, você pode ter que pagar esses débitos ou responder judicialmente por essas demandas até provar o contrário. Geraldo descobriu que algumas pendências fiscais estão registradas em nome dele na comarca de Matozinhos, em Minas Gerais. Mas as dívidas são de uma pessoa de mesmo nome, já falecida. Eu fui surpreendido agora com 2 processos de execução do município, né? A administração municipal tem me executado, ou seja, executado meu CPF, porém o terreno no qual sobrecai o IPTU que estou sendo executado não é meu. O terreno pertence a um homônimo. Porém, só que, no entanto, eles, ao invés de executarem com o CPF do homônimo, estão executando a mim. Além das demandas no âmbito civil, como as que ocorreram com o Geraldo, há casos de prisões indevidas. Esse contexto exige uma cautela ainda maior nas investigações que envolvem pessoas com nomes comuns. Quando a Polícia Civil toma conhecimento de um fato criminoso, dá início a uma investigação. Então, essa investigação ela é necessária para que se possa apontar a materialidade do crime e também a autoria. Para essa autoria, nós precisamos identificar uma pessoa específica. Nessa identificação, nós buscamos qualificar a pessoa. E, havendo homônimos, nós conseguimos diferenciá-lo através de filiação, data de nascimento, naturalidade e outros dados específicos, como carteiras de identidade também. A Lei 11.971 de 2009 prevê a emissão de certidões completas com dados mais específicos de cada pessoa, por parte dos cartórios. O objetivo é diminuir os casos de transtornos entre homônimos. O cidadão, sabendo que seu nome é comum, além de solicitar essa certidão, pode também, eventualmente, fazer pesquisas em órgãos judiciais e de registros de crédito.
Caso encontre algo suspeito, deve procurar imediatamente a instituição onde é citado e registrar um boletim de ocorrência. Outra possibilidade é pedir na Justiça a alteração do nome. Caso a pessoa tenha mais de 19 anos de idade, ela deve comprovar junto à Vara de Registros Públicos os motivos reais para essa mudança de nome. Atualmente, a pessoa, ao completar 18 anos e antes de completar 19 anos, ela pode livremente mudar o seu nome. O respeito vem mais com relação aos nomes de família, mas pode alterar o seu nome. Foi uma oportunidade que o legislador deu para as pessoas ter maior identidade com aquele nome quanto aos quais ela responde. Geraldo não quer mudar o nome, apenas a situação em que se encontra, pois mesmo tomando todas as medidas para provar que não é o proprietário do imóvel, teve um valor bloqueado na conta em consequência de um segundo processo. Mesmo eu informando, mesmo eu declarando, mesmo eu apresentando documentos, ainda paira a dúvida se o terreno é meu. Muitas vezes as chuvas provocam quedas no fornecimento de energia elétrica e isso pode danificar equipamentos eletrônicos. Caso o consumidor seja prejudicado, ele pode pedir a reparação para a concessionária responsável. Depois das fortes chuvas que caíram nas últimas semanas na capital do país, esse comerciante sofreu com as consequências. A água invadiu a loja, estragou mercadorias e parte dos equipamentos eletrônicos. Teve uns 5, 6 mil reais de prejuízo. Molhou umas capotas, que não tem aproveitamento, sujou tudo, né? E prejuízo. Espero que alguém tome providência, porque isso aqui já está há muitos anos. Todo ano a gente sofre com isso aqui. E é só ficar nublado para aumentar as chances de novos episódios de queda de energia. Se houver a queima, a primeira providência do consumidor é fazer a reclamação perante a concessionária de energia. Não é? Ele chama a concessionária, faz a reclamação, a concessionária então vai vistoriar esse equipamento e vai depois então fazer o ressarcimento. E na prática, como é que deve ser esse ressarcimento? É a compra de novo aparelho? Como é que a concessionária ela repara esse dano do consumidor? Existem 3 opções. Ou conserta o aparelho, se for o caso de ser possível consertar, ou ela então dá um aparelho novo ao consumidor, ou faz o ressarcimento financeiramente. O que ninguém quer mesmo é perder algum aparelho. Por isso, esse gerente da Companhia Energética de Brasília dá algumas dicas. Em caso de chuvas com descargas atmosféricas, o ideal é que essa pessoa desconecte o equipamento da tomada, tire também o cabo da operadora, o cabo da antena, para evitar que este seja o meio de propagação do surto. O consumidor tem 90 dias para reclamar na distribuidora do serviço. Já a concessionária tem 10 dias corridos a partir da reclamação para fazer a vistoria do aparelho danificado. O prazo cai para um dia útil se o equipamento for uma geladeira, por exemplo, ou local para refrigerar medicamentos. Depois de registrar a reclamação, a empresa tem 15 dias para informar se o pedido de ressarcimento foi aceito ou não. A seguir, vamos falar do Dia da Consciência Negra. A data chama a atenção da sociedade para o problema da desigualdade racial. Fique com a gente, voltamos em instantes. Na medida da extensão de cada direito de cada indivíduo. Você não pode conceder além do que é devido, nem abaixo também do que é devido, para que você possa, então, dessa forma, se fazer justiça. O 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos principais líderes da luta pela valorização e liberdade do povo negro. E o dia também é dedicado à reflexão sobre as leis e políticas públicas de promoção da igualdade racial. Está na Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas, na prática... Não dá para dizer que é a mesma coisa, porque está longe de ser. A disparidade, né, é muito gritante. Realidade comprovada em pesquisas. Jovens negros têm 2 vezes mais chances de serem assassinados no Brasil do que jovens brancos, segundo o Índice de Vulnerabilidade Juvenil à Violência e Desigualdade Racial. E quando o assunto é desemprego, o índice também é maior para a população negra, 6,6% segundo dados do IPEA. A taxa de analfabetismo também chama atenção, 11,5%, 2 vezes maior do que entre as pessoas consideradas brancas. Além disso, sofrem também com a diferença salarial, que chega a 40% a menos.
Na tentativa de amenizar essa diferença, atualmente há no Brasil várias leis que garantem os direitos da população negra, como a Lei de Cotas, que garante uma porcentagem de vagas em faculdades, concursos e serviços públicos, além da que protege contra a discriminação racial, que hoje vem sendo cometida principalmente pelas redes sociais, segundo o Ministério Público. O que a gente percebeu ao longo do trabalho, notadamente em relação às injúrias raciais e os crimes de racismo, foi um aumento da prática desses crimes através da internet. Para a presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Distrito Federal, o motivo de tudo isso é o racismo. Não é mimimi, é racismo, né? E o racismo tolhe todas as suas oportunidades. Quando você não tem oportunidades, você não é ninguém. Para ajudar nessa luta, desde 2011 foi sancionada a lei que definiu 20 de novembro como Dia da Consciência Negra. A data foi incluída no calendário escolar e faz referência à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, que lutou pela liberdade dos negros no período colonial. Se você pensa Brasil colônia, Brasil império e república, você está vendo a situação histórica da população negra, que continua ainda lutando muito para ser reconhecida, para não ser desumanizada, né? Porque o processo de desumanização da população negra é violento, é fortíssimo. E quem sente todos esses desafios na pele, espera dias melhores. A ideia, ela está se transformando. É lógico que é uma coisa que ainda falta muito tempo, sabe? Eu acredito que eu não vou estar vivo para ver a igualdade de fato, mas eu sei que é um caminho progressivo e para todos os negros hoje, no Dia da Consciência Negra, a gente procura afirmar isso, é ter certeza, ter fé de que um dia vai estar tudo igual, tudo da forma como tem que ser. Esperamos, né? A Justiça condenou o município de São Paulo a indenizar mãe e criança por erro em parto. A reparação foi fixada em R$100 mil por danos morais, além do pagamento das despesas com tratamento médico e pensão mensal vitalícia para o menor, no valor equivalente a 2 salários mínimos. De acordo com o processo, a mulher fazia o acompanhamento pré-natal na unidade. No dia da internação para o parto, a equipe médica fez exame de ultrassonografia que mostrou condições favoráveis para o parto normal. Mas os profissionais não viram que a criança estava com cordão umbilical enrolado no pescoço. O bebê sofreu falta de oxigênio no cérebro, o que gerou sequelas. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, a Corregedoria Nacional de Justiça instaurou o procedimento administrativo contra magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia. Ontem, eles foram afastados do cargo por suspeita de venda de sentenças. O inquérito da Polícia Federal apura fraude e grilagem de terras numa área de mais de 300 mil hectares no oeste da Bahia. E um dos envolvidos é o presidente do Tribunal de Justiça, Gesivaldo Brito. Os ministros do Supremo Tribunal Federal indicaram um nome para o Conselho Nacional do Ministério Público. É o magistrado Paulo Marcos de Farias, que foi juiz auxiliar do ministro falecido Teori Zavascki e hoje está no gabinete do ministro Edson Fachin. O nome de Paulo agora segue para Sabatina no Senado. Ele foi indicado para a vaga do conselheiro Walter Schwenkener, que termina o mandato no mês que vem. E o Supremo aprovou a lista tríplice de candidatos a ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral na vaga da advocacia. São Maria Fernanda Pereira, Ingo Wolfgang e Carlos Orbach. A lista vai ser encaminhada ao presidente da República, a quem cabe fazer a indicação. Bem, para fechar o giro, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos pediu ao Supremo a confirmação da constitucionalidade da Lei Municipal de São Paulo, que estabeleceu o feriado no Dia Nacional da Consciência Negra. Aliás, a data é comemorada hoje, como a gente mostrou há pouquinho na reportagem da Fernanda Porto. A relatora da ação no Supremo é a ministra Carmen Lúcia. É isso. As reportagens do nosso jornal podem ser vistas a qualquer hora. É só digitar TV Justiça Oficial lá no YouTube. William. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente reforça o convite para você. Mande sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp.
61992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.